Olá a todos. Então, estamos dando aqui início a mais um módulo de instrução, prosseguindo aqui com o conteúdo do canal, que tem o objetivo aí trazer alguns fundamentos doutrinários, algum conhecimento a respeito de aspectos da religião umbandista de uma forma clara, objetiva, lembrando sempre que não somos os donos da verdade e que os conceitos que a gente traz aqui são todos tirados de fontes bibliográficas, textos da internet, vídeos aqui da própria plataforma aqui do YouTube, visando aí de fato trazer um conteúdo de qualidade, ok? Então, nesse módulo de instrução aqui, nesse mini curso, vamos colocar dessa forma, né? A intenção é trabalhar um pouco aqui a figura do Zé Pilintra, né? O mito Zé Pilintra, que é um ícone dentro do movimento umbandista. Todo umbandista já ouviu falar ou já frequentou um terreiro onde a figura, né, do Zé Pilintra, bem como aí os seus falangeiros se apresentavam para trabalhar. E acredito que existem muitas histórias, né, sobre a origem do Zé Pilintra, lembrando que cada vertente interpreta de uma forma, cada vertente tem seus fundamentos doutrinários, e a gente não está aqui para criticar a crença, né, das vertentes religiosas aí da Umbanda, né? Como sempre, tentando trazer mais uma visão aí para fortalecer o movimento e disseminar conhecimento. Então, o título, o tema desse módulo de instrução aí é Genealogia da Malandragem, né? Justamente para a gente identificar a raiz, a origem, a árvore genealógica, como que esse mito surgiu e se fixou no movimento religioso umbandista. Esse é o primeiro módulo, e o objeto desse módulo aqui é a migração nordestina. Tá? Esse aqui é o assunto que a gente vai tratar hoje. Toda vez que é trazido aqui um conteúdo, a gente tenta, na medida do possível, né, colocar aí os precedentes, principalmente precedentes históricos, porque nada vem do nada, e para a gente entender como esse mito se apresenta hoje, a gente tem que entender como que ele surgiu e se expandiu, né? Não só na consciência, no imaginário aí do religioso umbandista, como na visão popular de uma forma geral. Então, os objetivos desse primeiro módulo: apresentar o mito Zé Pilintra, apresentar o quadro geral da migração nordestina e citar o Código Penal de 1890. Esse Código Penal, inclusive, é que a gente já trabalhou quando a gente para falar de precedentes históricos, lá no módulo de instrução que a gente trata sobre a história da Umbanda. Então a gente vai relembrar aqui alguns aspectos desse Código Penal que influenciaram diretamente aí na manifestação e fixação do mito Zé Pilintra na realidade religiosa umbandista. Então, para a gente atingir aqueles objetivos, vamos seguir o seguinte sumário. Então, introdução, desenvolvimento, onde vamos abordar aí alguns conceitos iniciais, onde vai ser abordado o significado de algumas terminologias, o mito Zé Pilintra, o fluxo, né, nordestino, da população nordestina, esse êxodo, né, o que levou a população nordestina a ir para outros estados, né, fixar residência, procurar trabalho em outros estados. Vamos abordar um pouco sobre o Código Penal aqui de 1890, dentro dessa ótica aí da migração nordestina, da manifestação religiosa nordestina, né? No que tange aí o culto a Jurema, o catimbó e a própria figura do Zé Pilintra, e uma conclusão. Então, as características peculiares entre as regiões Centro-Sul e região Nordeste, principalmente no que tange a situação econômica, levou a população nordestina a realizar um movimento de êxodo, né? A sair da sua região. Esse ato não apenas contribuiu para a formação econômica dessas áreas, né, Centro-Sul,
como também para o enriquecimento cultural, social e religioso de seus habitantes. Então, a gente sabe, quando a gente fala de um processo migratório, isso a gente estuda lá no coleginho, né? Lá na Tia Teteia, quando a gente vê esses fenômenos de imigração, que o imigrante ele traz consigo não só, aqui no caso a gente está abordando a questão religiosa, mas ele não traz consigo só a sua fé, né, as suas crenças, mas ele também traz toda uma bagagem cultural, gastronômica, social, que acaba inevitavelmente influenciando a formação daquela sociedade, né, de uma determinada sociedade. Isso aí a nível global, a gente sabe que o Brasil ele foi muito influenciado por isso, e a gente pode citar como exemplo aí os portugueses, os italianos, os holandeses, que trouxeram muito da sua cultura aqui para o território nacional, por ocasião aí do período de imigração. Então, antes da gente começar o tema propriamente dito, se faz necessário aí que seja abordado alguns conceitos iniciais para a gente entender como se processou toda essa expansão desse mito Zé Pilintra. Então a gente vai começar aqui trazendo lá do dicionário Oxford, que é um dicionário online, tá? É o conceito de genealogia, que é justamente o vocábulo que dá nome ao tema desse nosso módulo de instrução. Então, genealogia é o estudo que tem o objetivo de estabelecer a origem de um indivíduo ou de uma família, que é justamente o que a gente quer aqui, né? Trazer aqui uma ou mais visões, né, da origem da entidade Zé Pilintra. Número 2, exposição cronológica, geralmente em forma de diagrama, da filiação do indivíduo ou da origem e ramificações de uma família. Então, quando a gente fala aqui dessa ramificações de uma família, a gente fala da própria expansão do mito Zé Pilintra, né? Porque ele começa com o mito Zé Pilintra, a gente vai ver aqui que lá no culto a Jurema ele seria aí vamos colocar entre aspas, né? O líder aí dos mestres da Jurema, né? E quando a gente fala de família, a ramificação da família é justamente desse surgimento, dessa criação, expansão dessa linha dos malandros ou da linha dos mestres, né? Que conta, lógico, com a figura mítica, lendária do seu José Pilintra, mas também a gente conhece aí diversas outras entidades que se manifestam dentro aí dessa linha de malandros ou da linha dos mestres, como o pessoal achar melhor aí chamar ou determinar, como aí o Camisa Preta, Zé Pretinho, Maria Navalha, Maria do Acás e diversos outros mestres e entidades aí que trabalham tanto na Umbanda quanto no Catimbó. Mito também é fonte de dicionário Oxford. Então, relato fantástico de tradição oral. A gente sabe aí que nesse período aí, início do século XX, existiam grandes taxas de analfabetismo, né? E todo o conhecimento que era passado aí nas tradições religiosas de matriz xamânica, indígena e africana não possuíam um livro-código, até porque o Código Penal aí de 1890 impedia tais publicações, né? Até porque a gente vai ver que um grande período o Estado brasileiro ele era um Estado teocrático, né? A igreja estava diretamente ligada aí às formas de governo do país, então muita coisa era ditado pela crença que a igreja disseminava no território nacional, ok? Então, tradição oral geralmente protagonizada por seres que encarnam forças da natureza e os aspectos gerais da condição humana, né? Uma lenda. E o Zé Pilintra ele consegue traduzir muito bem esses aspectos gerais da condição humana. Tanto o José Pilintra que se manifesta no Nordeste, lá no Catimbó, quanto o José Pilintra, aquele malandro carioca, o malandro paulista, que vem aí com toda aquela versatilidade, jogo de cintura para encarar as vicissitudes da vida. Número 2, narrativa acerca dos tempos heróicos, que geralmente guardam um fundo de verdade. Então, geralmente guardam um fundo de verdade.
Isso aí, quando a gente se debruça sobre a história do Zé Pilintra, a gente vai verificar também porque muitos pesquisadores, né, afirmam que de fato existiu o ser encarnado José Pilintra. Em alguns estudos, inclusive, fala que esse Pilintra é uma corruptela, né, que na realidade, na grafia, né, na gramática, antigamente, o PH fazia o som de F, né? Então, na realidade, o nome dele não seria José Pelintra, e sim José Felintra, porque era com PH, né? Mas aí foi se criando aquela corruptela, foi se lendo o PH, né, que tinha som de F com som de P, e acabou sendo passado aí como Felintra, Felintra, Pelintra, e foi-se, conforme esse mito ia migrando de região para região, foi se alterando aí a pronúncia, né, do sobrenome desse mito, né, desse indivíduo. Pelintra, outra tradução, né, outra interpretação, outra definição trazida também pelo dicionário Oxford. Então, pelintra, que ou aquele que é pobre e mal ajambrado, mas pretende fazer boa figura. E em muitos dos mitos aí que cercam a figura do Zé Pilintra, a gente vai ver que ele era um camarada de origem humilde, mas que ele se preocupava sempre com a aparência, né? Mesmo sendo humilde, ele procurava se vestir bem, se apresentar bem nos locais onde ele chegava. Número 2, que ou que é pobre mal vestido, maltrapilho. Então, só nesses conceitos iniciais, nessa fundamentação inicial, a gente já consegue entender mais ou menos aí a figura, né, o mito Zé Pilintra. Então, é inegável toda a mística que cerca o mito Zé Pilintra. Sua presença é observada nos diversos terreiros em todas as regiões do Brasil, né? De norte a sul do país. Em um terreiro de Umbanda, você vai verificar a entidade Zé Pilintra manifestada. Adotando suas cores características, o vermelho e branco, esse é o mais conhecido, mas a gente sabe também que dependendo da linhagem, dependendo da forma de trabalho, a gente vai ver Zé Pilintra se apresentar com outros trajes, né? Com preto e branco, com azul e branco, com preto e vermelho, com preto e branco, tá? Mas o mais normal, o mais tradicional aí é o branco e vermelho. E exibindo toda a sua desenvoltura e seu riso fácil. Então quem já teve parou para ter aquela consulta, né, com um malandro, já viu que a consulta é muito descontraída, ele leva tudo muito, o guia, né, manifestado, leva a conversa bem leve. Normalmente aí eles trabalham para tentar resolver questões materiais, questões amorosas, portando sempre seu emblemático chapéu Panamá. Seu Zé, como é carinhosamente chamado pelos adeptos, destaca-se nas cerimônias religiosas, tornando-se uma entidade ímpar no movimento religioso umbandista. Então, além, né, dessa facilidade em conversar, do riso fácil, normalmente também a gente vê ele fazendo suas danças aí, ou vem sambando, que também é muito característico aí da manifestação da entidade. Essa figura icônica, tal qual verificamos hoje, é uma construção arquétipica. Então a gente já falou bastante de arquétipo, né? Que os arquétipos eles vão se modificando, se adaptando ao longo do tempo, né? O arquétipo é a forma como ele se manifesta dentro dos terreiros, né? Utilizando aí a matéria de seus médios. Então é uma construção arquétipica que se deu principalmente na região sudeste, com destaque para os estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Por que a gente traz isso? Porque o Zé Pilintra, como ele se manifesta lá no Nordeste, no Catimbó, no culto à Jurema, ele é completamente diferente, né? Ele está mais próximo aí de um sertanejo ou de um curandeiro, um herveiro, do que de um malandro, de um boêmio, tá? Então, os relatos que estariam mais próximos da realidade dão conta de que ele teria nascido na região do Nordeste, sendo em algum momento da sua vida, né, iniciado no culto à Jurema, ou também conhecido como Catimbó, né, tombado, né, na Jurema, tornando-se aí um mestre juremeiro. Mais para frente a gente vai falar um pouco também do culto à Jurema, para a gente entender como é que o Zé Pilintra, os mestres da Jurema, eles se apresentam, como eles trabalham dentro dessa manifestação religiosa.
Então, nessa região, né, no Nordeste, seu Zé manifestado apresenta-se com um chapéu de palha, aí já não é um pouco diferente da forma como ele... eu estou aqui no Rio de Janeiro, então um pouco diferente de como ele se manifesta nos terreiros cariocas. Ele vem aí com um lenço vermelho, ou com um cachecol vermelho no seu pescoço, sem sapato, né? E em vez de utilizar o cigarro que a gente vê normalmente, aí ele vem com um cigarro de palha, né? Ele troca o cigarro industrializado por um cigarro de palha ou o cachimbo, né? A gente vê muito cachimbo, principalmente esses cachimbos ditos naturais, né? Podendo portar ainda uma bengala ou o maracá, né? Que é um instrumento, uma espécie de instrumento aí de percussão, bem diferente do já conhecido malandro carioca. Ao identificarmos essa diversidade de representações, a gente tem que buscar compreender de que forma a figura do Zé Plinta chegou do Nordeste até o Sudeste, Sul do país, e em que momento, né, a sua forma de apresentação ela foi se alterando, né, se transmutando e assumindo essa roupagem mais popular, né, do malandro bem trajado e boêmio. Essa versão que a gente verifica nos dias atuais aqui na região Sudeste, Sul, e até Nordeste também a gente já vê mais essa versão, apesar de ser mais presente essa versão próxima do culto a Jurema e do Catimbó, a gente também vê lá na região Nordeste o Zé Pilintra mais malandro do Sudeste. Então, entendendo isso, né, vamos expor agora aqui como que se processou aí o fluxo, né, dessa população nordestina que acabou trazendo esse culto, essa manifestação religiosa do Zé Pilintra para cá. Então, o processo de migração nordestina é considerado uma marcha secular, né? Até hoje a gente vê isso ainda, o pessoal vindo do Nordeste para tentar uma vida diferente aqui na região Sudeste. Inclusive, a gente está agora em período eleitoral, constantemente é explorado aí a situação do povo nordestino, né? Com seca constante, com falta d'água, com falta de oportunidade de emprego, né? Isso aí, passa ano, entra ano, a gente continua, infelizmente, verificando esse tipo de situação. Então, essa marcha foi influenciada por diversos fatores, né? Como, por exemplo, constantes secas, concentração de renda, estagnação econômica, né? Entre outros motivos, né? Esses motivos aí motivaram os habitantes daquela região a deslocarem-se para outras partes do país. Como eu falei, isso acontece muito hoje em dia ainda, em busca de melhores oportunidades. Apesar do nosso objeto de estudo ter o foco religioso, verificaremos que essa migração, com esse mesmo objetivo, como eu já falei, continua acontecendo. Então, o desenvolvimento de grandes cidades, né, como São Paulo, Rio de Janeiro, grandes capitais, principalmente no período de 30 a 1980, foi um fator primordial para o impulsionamento desse êxodo nordestino. Então, começou-se a ser vinculado, né, essa evolução dos grandes centros aqui na região Centro-Sul, e isso aí acabou despertando na população nordestina o interesse, né, de migrar para cá para poder vislumbrar aí novas oportunidades de emprego, melhoria de vida e a própria indústria, né, que os governos também tinham esse interesse, né, porque teoricamente, isso também perdura até hoje, descia uma população que tinha um grau de instrução menor e, consequentemente, possuindo um grau de instrução menor, a mão de obra tende a se tornar mais barata. Então, era interesse também dos comércios, da indústria, pagar menos por uma mão de obra em seus negócios, né? Essa migração pode ser subdividida em dois períodos distintos. Então, 30 a 50, né? Nesse período aí, o deslocamento essencialmente rural, e 50 a 80 concentrando-se no perímetro urbano, né? Com o desenvolvimento das cidades, vislumbrando aí os postos de trabalhos industriais e uma melhor qualidade de vida. E tal qual naquela época, hoje ainda, a gente vê que muitas vezes essas pessoas são enganadas, né, por falsas promessas. A pessoa vê propaganda na televisão ou recebe oferta de trabalho e vem aqui achando que vai mudar completamente sua realidade. Muitas das vezes vem para cá em virtude aí de uma falta de instrução, tanto escolar quanto qualificação, né?
essas pessoas acabam aí tendo uma vida difícil e muitas das vezes tendo que retornar para sua terra de origem porque aquele sonho não acabou se concretizando. Então esse período de fluxo acaba coincidindo com um período que o escritor, eu sempre cito ele nos módulos de instrução, porque ele sempre tem alguma coisa positiva para trazer, que é o Alexandre Culmini. Ele traz no livro dele História da Umbanda, uma religião brasileira, como sendo o período de legitimação da religião umbandista, que ele coloca como sendo de 1929 a 1944, que é quando os terreiros começam a de fato se fixar, começar a ter registro em cartório, começar a ter militantes participando da política nacional, sendo criadas associações umbandistas, etc. Nesse período, duas figuras assumem um papel de protagonismo no movimento umbandista: o Caboclo Mirim, que se manifestava através da mediunidade de Benjamin Figueiredo, que tem terreiro no Brasil todo, tem filiais no Brasil todo, e o Caboclo das Sete Encruzilhadas, que trabalhava com Zélio de Moraes, que, de acordo, né, com a maioria dos médios umbandistas, a maioria dos terreiros umbandistas, é considerado aí o fundador, o anunciador no plano material da religião de Umbanda. Registros históricos demonstram que a partir de 1929 já encontravam-se terreiros de Umbanda registrados em cartório. Isso aí também o Alexandre Comino traz no livro dele, tá? Quem tiver curiosidade, hoje já não é um livro caro, se você for comprar ele físico, né, na internet, lá na estante virtual, na Amazon, você acha, não é um livro caro, mas você também já acha esse livro em PDF aí, né, em grupos de WhatsApp, Telegram e também em páginas do Facebook aí, que tem páginas voltadas a PDFs aí relacionadas a Umbanda, espiritualidade, etc. Registrados em cartório, sendo seu nome social associado ao espiritismo. Isso aqui a gente já trabalhou também quando a gente colocou aqui o conteúdo sobre a história da Umbanda, que muitos terreiros colocavam no seu registro ali, né, no seu nome, o termo espírita, justamente para afastar perseguição policial e para tentar diminuir o preconceito da massa da sociedade que associava aí a prática umbandista com práticas de magia negativa. Mas qual a importância, né, de entender-se isso? Então, quando o nordestino migrava para outra região, ele não levava isso até hoje ainda, ele não levava consigo apenas sonhos de uma vida próspera. Ele levava também uma bagagem cultural, uma bagagem social, uma bagagem religiosa que o povo nordestino agregava. É o que eu falei. Qualquer grupo que migra para outro estado, para outro país, ele não leva só os seus sonhos de uma vida melhor. Ele leva com ele todo um contexto social, cultural para aquela região para onde ele se desloca, tá? Então as religiões que possuíam sua liturgia manifestação de espíritos eram demonizadas, como eu já falei, e sofriam forte repressão estatal. Dessa forma, verificando que o catimbó ou o culto a Jurema não era considerado uma religião, pelo contrário, era visto como uma prática fetichista e voltada para o mal, entenderemos que gradualmente os praticantes dessa manifestação religiosa naturalmente acabaram se filiando à corrente da Umbanda, procurando segurança para exercer sua mediunidade. Ou seja, a Umbanda ela está naquele período de legitimação. Ela começa a ter amparo legal para criar suas associações, para registrar em cartório seus terreiros. Seus líderes religiosos umbandistas aí começam a gozar de um certo prestígio social e, naturalmente, aqueles indivíduos que vêm de outros estados, eu falo aqui do praticante do candomblé culto a Jurema, mas isso se aplica também aos praticantes de candomblé, de religiões de matriz africana, que também vinham das regiões do Nordeste. Quando eles colocam o pé aqui e eles percebem que a manifestação religiosa deles é vítima de perseguição estatal, que ela é demonizada, e verificam que a Umbanda ela goza de certa legitimidade, a gente sabe que não era plena, ainda existiam perseguições e era mal vista em diversos segmentos da sociedade
do Centro-Sul, mas eles enxergam a oportunidade de trabalhar sem sofrer tanta repressão. É uma conta fácil de se fazer, né? Então, eu posso vir e abrir uma casa de catimbó e sofrer repressão do Estado, repressão policial, ser perseguido, ser preso, ganhar multa, ou eu posso pegar minha mediunidade, me filiar a um terreiro de umbanda ali, me adequar às regras daquela casa e deixar minha mediunidade fluir ali dentro, né? Com menos receio, né? Com menos medo de sofrer represália. Tá? É uma conta bem fácil de se fazer. Assim, compreenderemos que os cultos inevitavelmente se fundiram, bebendo a umbanda da fonte do catimbó. Então, o camarada ele chega, ele sabe, pela lógica, que se ele resolver criar um local para trabalhar com catimbó, com o mestre Juremeiro, ele vai sofrer repressão. Então, ele se filia a uma corrente umbandista. Durante o desenvolvimento mediúnico daquela casa umbandista ali, o Zé Pilintra lá, o mestra Ritinha, né, mestra Luciana, se manifesta naquela casa ali, e a gente sabe, né, pelo o acolhimento que a casa umbandista traz, que aquele guia ali ele vai ser ouvido, aquela manifestação religiosa vai ser objeto de atenção, ele não vai ser discriminado, pelo contrário. E se a gente pensar mais além, como a gente sabe que a religião ela vai passando por transformações ao longo do tempo, muitas das vezes aquele, né, imigrante ali, ele entrou numa casa umbandista, ele passou por todos os ritos e fundamentos daquela casa, ele chegou aí ao ápice, vamos colocar dessa forma, ou atingiu o topo da hierarquia dentro daquela casa, foi determinado ele abrir uma casa, ou ele, por orientação do guia ou por necessidade própria, resolveu abrir a sua própria casa, e ele vai aplicar ali os fundamentos que ele tem, né, na sua raiz, a sua ancestralidade. Por que não? Ele vai tocar para Umbanda, vai colocar ali um nome ali, Centro Espírita Fulano de Tal, vai aplicar os conhecimentos, os fundamentos doutrinários que ele aprendeu naquela casa umbandista, mas inevitavelmente a prática, a partir daquele momento, vai sofrer influências da sua raiz religiosa. São contas bem fáceis de fazer, beleza? É assim que a religião ela vai se transformando, vai se adaptando. A Umbanda de hoje não é a Umbanda de 80 anos atrás, de 100 anos atrás. Nenhuma religião né? Eu bato sempre nessa tecla. O catolicismo de hoje não é o catolicismo primitivo. O que é pregado pela igreja hoje tá muito afastado do que era pregado por Cristo, né, quando ele estava aí em pregação ao redor do mundo aí, ok? Então quem trata, trabalha ou prega religião pura, igual eu vejo muitos religiosos de matriz africana falando de ancestralidade, pureza religiosa, no Brasil, posso arriscar até no mundo, não existe pureza doutrinária religiosa, ok? Então o Código Penal de 1890, a gente já tratou dele quando a gente trabalhou aí sobre a história da Umbanda, né? Ele vigorou até 1940, então vê que ele pegou, a gente falou ali em 1930, né? Aquele processo migratório foi forte, iniciando, né? Então 1940, então pegou aí pelo menos 10 anos aí desse processo migratório. Então ele deixa bem claro o que a máquina estatal realizava contra a fé alheia. Então no artigo 158 do Código Penal de 1890, a gente tem o seguinte texto: ministrar ou simplesmente prescrever como meio curativo para uso interno ou externo. Interno, então, a gente pode ter os chás, as garrafadas, e externo, a gente pode ter aí os bate-folhas, os banhos de ervas. E ele fala aqui sobre qualquer forma preparada, então, macerada,
em forma de chá propriamente dito, em forma de banho, qualquer substância dos reinos da natureza, fazendo ou exercendo assim o ofício denominado de curandeiro, pena, prisão celular, isso aqui é o que está no texto lá, tá? Eu botei entre aspas cela. Então, prisão de 1 a 6 anos e multa, né? De 100, no caso aí a moeda aí era R$ 1.000, então 100 mil réis a 500 mil réis, ok? Então, fica claro aqui estava sujeito o praticante de catimbó aí à luz do Código Penal de 1890. Então, as entidades que se manifestavam, né, os mestres, eles usavam, né, plantas, ervas, folhas, raízes, sementes, faziam uso do fumo, né, cachimbo ou cigarro de palha. Então eles estavam suscetíveis aí a serem presos ou receberem multa em virtude de sua prática religiosa. O artigo 158 desse código vem para nos deixar claro a maneira como eram vistas as religiões que utilizavam elementos naturais em seu culto. Dessa forma, compreenderemos a necessidade dos nordestinos praticantes do catimbó, né, que já enfrentavam a adversidade de residir em local com uma cultura completamente diferente da sua, em se filiar a um culto que lhes proporcionasse relativa proteção contra o Estado. É o que eu abordei anteriormente. Então, pela lógica, se eu tenho uma manifestação religiosa, uma agremiação que me permite certa proteção, né, contra o Estado, porque não era ilimitada, até porque arbitrariedades aconteciam, é lógico que eu vou me filiar àquilo ali, cara. É lógico que eu vou ali manifestar a minha mediunidade. Chegamos a ela, né? Verificamos ao longo deste conteúdo que a migração da população nordestina foi primordial para a fusão dos cultos e a posterior absorção, né, de Zé Pilintra por parte da Umbanda, além de entender que a versatilidade dessa entidade foi um fator facilitador nesse processo. Então, a migração ela foi muito importante, primeiro para ele ser inserido no contexto umbandista, né? E segundo, para a gente entender a situação a que estava sujeito o imigrante que manifestava a mediunidade. Zé Pilintra consegue nos apresentar o boêmio e o curandeiro na mesma face, o que denota, né, o que demonstra sua capacidade de se adaptar independente de culto. Então, nesse início, né, de processo, a gente já vê que essa malandragem, esse jogo de cintura que o Zé Pilintra apresenta hoje nos terreiros, ele já começa a se colocar de uma forma bem clara. Porque o primeiro jogo de cintura dessa entidade foi se adaptar ao culto que era praticado aqui na região Centro-Sul. Na Umbanda aqui, no Batuque, no Rio Grande do Sul, na Macumba Carioca, na Macumba Paulista. Então, olha a importância da gente entender os precedentes históricos, né? Os antecedentes. Então, nada surge do nada. O mito foi trazido através desse processo migratório. Aqui ele se fixou, se adaptou e ele evoluiu. Porque hoje a gente já vê a linha de malandro como uma linha completamente estabelecida. Ela ainda é relativamente nova, se a gente for colocar em comparação com a linha dos pretos velhos e a linha dos caboclos, mas ela já está completamente estabelecida. A gente já vê diversos terreiros aí trabalhando com a linha dos malandros, apesar de eles ainda estarem se apresentando em outras linhas, né? A versatilidade do Zé Pilintra, dos malandros, permite que eles trabalhem em outras linhas. A linha mais comum que a gente vê aí é a linha dos Exus, mas a gente também vai ver aí em São Paulo eles trabalhando na linha dos baianos, vai ver aí no Rio de Janeiro eles também trabalhando na linha dos pretos velhos, por que não na linha dos caboclos, principalmente quando ele se apresenta como um mestre juremeiro, por que não na linha dos boiadeiros também, por que não?
Beleza? Então, toda vez que a gente se propõe, né, se propuser a estudar determinado fenômeno na corrente religiosa umbandista, a gente tem que entender antes o que aconteceu para que ela se apresentasse tal qual a gente consegue perceber ela hoje. Beleza? Ficamos por aí. Até o próximo conteúdo.